Pai, shalom a todos. Agora vamos lá para Marcos. Evangelho de Marcos 9, segunda parte, da tradução da Bíblia de Jerusalém. Hoje é um dia especial porque é 1º de maio de 1978. Eu confirmei numa igreja que eu queria o Senhor Jesus de Nazaré, numa igreja batista, no Brooklyn, São Paulo, e recebi um Novo Testamento que me ajudou muito, muito, muito. Então já estou deixando registrar logo isso aqui para mim não esquecer. Aleluia. Também já deixo pedido aqui para vocês se inscrever lá no meu YouTube, Bíblia de Arilena, e também outro canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Eu uso meus canais para fazer leituras bíblicas. Tem a leitura comentada, que é na Bíblia Diária, e tem na Eclésia. Por enquanto eu só estou fazendo leitura, não estou nem fazendo comentários. Mas vamos lá, vamos começar a leitura aqui. Também a página, tudo tem página no Facebook. Página do Facebook Bíblia de Arilena, página do Facebook Eclésia de Cristo também tem. E aqui diz assim, livro de Marcos, da tradução da Bíblia de Jerusalém Online, capítulo 9, e a segunda parte começa no versículo 26. Aqui foi quando o Senhor Jesus conjurou severamente o Espírito por dizer, aqui o Senhor Jesus está expulsando um demônio de uma pessoa. Fala assim: vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente e o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entres nele. Aleluia, glória a Deus. Palavras do nosso Senhor, Salvador e Messias de todas as nações. Verdadeiro Messias. Aleluia. Ok? E continuando aqui. E gritando e agitando-o violentamente saiu. O inimigo faz escândalo, mas vai ter que sair. Quando é no nome de Jesus, tem que sair, ok? Pode espernear, gritar, mas vai ter que sair em nome de Jesus. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido. Ok? Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Então, gente, aí tem passando as pessoas ali e vai ficar aí, né? Porque eu nem mudei o celular. Às vezes eu mudo, mas nem... Ok, gente? Então, Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Então, gente, a autoridade no nome de Jesus, não importa qual o tamanho do demônio, pode ser o principado, ele tem que obedecer a autoridade no nome de Jesus de Nazaré, ok? Faz escândalo, xinga, deixa o cara lá no chão quase como se estivesse morto, porque devia estar muito fraco. Às vezes a pessoa não se alimentava direito, não dormia direito, que acontece com essas pessoas assim, né? Mas o Senhor Jesus segurou a mão dele e levantou. Aleluia. Ao entrar em casa, perguntou-lhes os seus discípulos a sós. Os discípulos foram perguntar para o Senhor Jesus, ok? Por que não podemos expulsá-lo? Então, primeiro pediram para os discípulos expulsar, mas eles não conseguiram. Não conseguiram, gente. Porque tem caça de demônio, o Senhor Jesus fala que só sai com jejum e oração. Jejum e oração, vida santa. Ok? Vida santa diante de Deus. Que é o que o Senhor Jesus era 100% santo, aleluia, glória a Deus. Mas
ele nos deu autoridade. Quando a gente vai na autoridade dele, o inimigo também tem que obedecer. Vamos continuar. Ele respondeu, essa espécie não pode sair a não ser com oração. Outras traduções colocam jejum e oração. Mas não é só a oração. Orar todo mundo ora, até os pagãos eles oram, todo mundo ora. É uma vida com Deus de comunhão, ok? Vamos continuar a leitura. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse. Como a multidão era muito grande, e o Senhor Jesus ele não tinha mais sossego para nada, nem mesmo para comer, nem para dormir, o que acontece? Ele despistava das pessoas, ok? Então eles iam caminhando ali, não queria que ninguém soubesse, ia despistando, ia para lugares mais desertos, ok? E aqui está escrito assim, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, eles ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de interrogá-lo. Ok? Então é isso. Era um momento a sós ali que o Senhor queria ficar só com os discípulos para falar sobre a morte dele. Ok? Porque é o que ele está falando aí. Mas ele não estava anunciando isso para todo mundo. Ele estava anunciando só para os discípulos dele. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-los. Então, como uma vez o Pedro foi falar, querer corrigir o Senhor Jesus e levou uma correção bem forte, que já foi logo até chamado de Satanás, falou, afasta de mim, o Rassatã, o príncipe das trevas, ok? Deus seja louvado, aleluia. Então, dessa vez aqui, ele estava tudo quieto, não estava nem falando nada não, só ouvindo ali Jesus falar. Ouvindo o Senhor Jesus falar. Sempre lembre de falar o Senhor Jesus, tá? Esse crentez modernias evangeliquez, protestanteis, eles falam do Senhor Jesus, falam de Deus como se fosse uma pessoa qualquer por aí. Não segue eles não, segue. Porque aqui nessas traduções da Bíblia, eles tinham muito respeito, eles chamam os apóstolos de são, eles chamam o Senhor Jesus de Senhor, ok? Vamos continuar? E chegaram a Cafarnaum, em casa lhes perguntou sobre o que discuteis o que vocês estão discutindo no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior, ok? Eles estavam discutindo sobre qual era o maior. Eles já queriam ali a melhor posição no reino dos céus. Nem o Senhor Jesus tinha morrido ainda, mas eles já estavam discutindo qual a posição melhor que eles iam pegar. Então ele, sentando-se, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Aleluia. O Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ajude a entender a palavra da forma correta. Então, o Senhor Jesus não falou que todo mundo tem que ser o primeiro. Olha, todos vocês vão ter que ser o primeiro. Não, ele falou assim, você quer ser o primeiro? Você quer? Quer mesmo ser o primeiro? Então você tem que ser o último. E hoje em dia a gente vê que muita gente não está querendo ser o primeiro, não. Porque quem nessa terra quer ser o primeiro, vai ser o último lá. Hoje em dia todo mundo quer ser o primeiro na terra, mas quem quer ser o primeiro aqui vai ser o último lá. E quem é o último aqui vai ser o primeiro lá. É tão simples, gente. Vamos lá. Depois tomou uma criança, colocou-o no meio deles e pegando-a nos braços, disse-lhes, aquele que recebeu uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não a mim,
mas sim aquele que me enviou. Então, nós precisamos ter a humildade da criança. Não é a falta de conhecimento que a criança tem, não, porque a Bíblia também fala que a gente precisa ter conhecimento. É a humildade da criança, ok? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, o simples da pomba é como a criança, mas também não pode ser tolo, ok? Então, vamos continuar. E ele fala aqui, ó. O que ele fala? Que nós temos que ser simples como as crianças, ok? E quem receber nós vai estar recebendo ele. E quem receber ele vai estar recebendo Adonai, Hashem, o eterno Deus, ok? Vamos continuar a leitura. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não o seguia. Tem muita gente fazendo isso por aí hoje, viu, gente? Tem muita gente por aí proibindo as pessoas de expulsar demônios, isso e aquilo. Quem fica feliz é os demônios, né? É os demônios que ficam felizes com essas pessoas que proíbem os outros de expulsar demônio. Deus está nos mostrando. Eles chegaram e falaram, olha, como eles não é do nosso grupo, porque hoje em dia só vale se for daquela igreja, se não for daquela igreja não vale, né? Ele não é do nosso grupo, então a gente proibiu. Não, vamos proibir. Não, ele não é do nosso grupo, ele não está fazendo o que a gente quer, vamos proibir. É assim que hoje os protestantes estão fazendo. Mas não é só o protestante, não. Os católicos já começou primeiro. Hoje os protestantes evangélicos fazem também a mesma coisa. Proíbe. Vamos lá. Jesus, porém, disse, não o impeçais, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por seres de Cristo, em verdade vos digo que perderá sua recompensa. Ok? De fato, quem vos der a beber um copo d'água por seres de Cristo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Então, qualquer pessoa que nos fazer o bem, porque respeita a fé que a gente tem em Jesus, essa pessoa vai ser recompensada. E ao contrário também, qualquer pessoa que nos fazer o mal, Deus vai punir. Em nome de Jesus. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que eles prendessem ao pescoço um mó que os jumentos movem e o atirasse no mar. Ok? Quem fazer escandalizar um desses pequeninos? Então, quem fazer o bem a um servo de Cristo, aqui ele está falando pequenos, não é só as crianças. As crianças foram usadas como exemplo. Mas qualquer pessoa que anda na obediência a Cristo é um pequeno. E ele falou, se alguém fazer um mal, escandalizar é fazer um mal aos seguidores do Senhor Jesus. E ele falou assim, quem fizer o mal, seria melhor ele se matasse, amarrar um negócio pesado no pescoço e jogar no mar, no abismo. Ok? Olha. Então, gente, fazer o mal a um servo verdadeiro de Deus é pior do que um suicídio. É pior. É pior, a coisa é séria. Mas ninguém ensina isso por aí, não. Aqui está escrito. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que eles prendesse ao pescoço um mó que os jumentos movem e o atirasse ao mar.
ali, para moer as coisas, o jumento ia rodando aquele negócio lá. E aqui, atirar no mar. O negócio era pesado, atirar no mar. Ia afundar, ia morrer. Vamos lá. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrares mutilado por a vida do que tendo as duas mãos ires para o Guiena, para o fogo inextinguível. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor entrares com um só olho no reino de Deus, do que tendo os dois olhos seres atirados na Guiena. Guiena e inferno é a mesma coisa, gente, tudo é fogo, viu? Onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como temperá-lo? Tende sal em vós mesmo e vivei em paz uns com os outros. Ok? Então, a paz é muito importante, viver em paz uns com os outros. E aqui ele não está falando assim, olha, vive em paz só com o pessoal da sua igreja, não. Vive em paz só com quem é da sua igreja. Eu vejo pela internet aí um grupo que dizem que são protestantes, que deseja a morte dos outros, deseja que as pessoas vão para o inferno, deseja o mal de todo mundo, xinga todo mundo. Essas pessoas pensam que elas não vão ser julgadas por Deus, é? Elas pensam que elas são melhor do que essas outras que elas estão xingando. Será que elas acham isso mesmo? Será que elas acham que só os líderes que vai ser punidos? Será que essas pessoas que estão pela internet xingando aí os outros, será que elas pensam que ela não vai também receber o castigo? Elas não são melhor que ninguém. Elas têm que ter humildade diante de Deus, não xingando os outros, não desejando a morte, desejando o inferno para os outros. Gente, aquilo que você deseja para os outros, volta para você. Então, para com isso. Livrai-nos, Pai, em nome... Pai eterno, livra-nos dessa maldição, em nome de Jesus. Livrai da gente desejar o mal para os outros. Não é porque é da igreja católica, ou é porque é de outra religião, ou que a gente vai ficar desejando mal, não, gente. Se liberta. Cuidado. Com Deus não se brinca. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor. Até a próxima.